Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos, é um grande prazer estar novamente aqui com vocês. E hoje um programa muito especial, porque uma das nossas ideias, né, Velho Esporte Convida, é de fato a gente ter muita vida, muita saúde e convidar grandes amigos. Eu tenho um grande amigo ao meu lado, não no tamanho, mas no caráter, nas projeções profissionais, em tudo que conquistou. Até brinquei com ele, falei, ó, dá um horário aí, porque na nossa época de colégio, nas nossas corridas de 100 metros, ele falou que era 400, mas era 100 que eu corria. 400 é muita coisa. 100 metros a gente correu junto, nadou junto, estudamos juntos, e hoje é um prazer estar aqui. Cada um aí trilhou um caminho, mas a gente sempre se encontra, as boas pessoas sempre se encontram. Boa tarde, prazer, Andy. Boa tarde, Edu. Grande honra mesmo estar aqui com você. Cara que eu literalmente não vi crescer muito, porque mano, também não cresceu tanto mais do que eu para falar assim, né? Mas é um grande amigo, um cara que vive o esporte na cidade, sabe? É um dos guerreiros de Guarulhos que quer trazer esporte para a cidade. Então, Guarulhos deve muito a esse cara que batalhar e trazer a valorização que o esporte merece na cidade. Então, para a gente é uma grande honra estar aqui. E o que não vai faltar hoje é histórias aqui, né? A gente fez parte daquele Grêmio lá do... Olha o nome que os caras me inventam para um Grêmio escolar. Grêmio Chapa Chapados. Chapa Chapados. E ganhamos. Reunimos os atletas da escola, os galãs, que na época os caras eram galã da escola. E aí ganhamos. Ainda falaram, os caras estão dando telefone em troca de voto. Pô, então, Chapa Chapados fez história, né? Fez história. Não fizemos muito depois, mas fizemos história de ganhar. O conselheiro tá gravado. E naquele nosso formato aqui, daqui a pouco a gente chama o nosso convidado online. Mas, Thiago Alves, um prazer estar aqui. Pelo seguinte, várias vezes a gente conversa aqui de um grande livro que eu gosto de ler, que chama Cabeça de Campeão. E aqueles que chegam ao nível olímpico, de fato, chegam num ponto da pirâmide. A gente que gosta muito do esporte de base, mas quando a gente chega lá é uma coisa impressionante. Eu queria extrair ao máximo toda a sua experiência, toda a sua história dentro do voleibol. E é um prazer ter vocês aqui na nossa cidade, desenvolvendo isso. Espero que fique um grande legado mesmo para a cidade. Um prazer estar aqui. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. Muito legal esse convite. Até antes de vir para cá, a gente almoçou junto e relembramos a história da Veda City, falamos do esporte e justamente do legado, né? A gente quer que esse projeto da Veda City Vôlei Guarulhos aí consiga durar por muitos anos e que valorize e mostre para o Brasil aí, quem sabe sonhar muito alto para o mundo, o que é a cidade de Guarulhos, né? Então, também, como muitas pessoas, estou conhecendo aos poucos, né? E estou realmente gostando e me apaixonando pela cidade. Não, a gente que é daqui, tem muito lugar que a gente não conhece ainda. Guarulhos é gigante, né? É verdade. Mas pode ter certeza que as pessoas já estão conhecendo vocês. E eu espero que a gente possa torcer de fato, ir nos jogos, né? E é uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Para que a gente possa viver esse momento nosso do voleibol na cidade, através da Veda City e através de todos vocês aí. Show. Sandro, tá na linha? Alô, tá na linha? Fala, tô Sandro, aqui, tô aqui. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, falando um pouquinho do voleibol, da Veda City Vôlei Guarulhos, esse projeto tão bacana que a gente constrói juntos, né? O Anderson sempre fala que de tijolinho em tijolinho a gente vai montando, vai construindo um legado para o voleibol também, para a cidade de Guarulhos. Então, é o início de um projeto que com certeza chegou para ficar e vai, por muitos e muitos anos, acrescentar o voleibol brasileiro também. Isso a gente espera, de fato. Uma conversa que a gente teve no Bosque Mar, que é um parque aqui em Guarulhos, lá atrás, né? Oi, Anderson, o que você pensa, tal? A época estava um outro projeto. Falou, gostaria de fato de deixar um legado para a cidade. Agora, esse papo de tijolinho aí, ele não vai lembrar aqui, mas naquela nossa Chapa Chapados do Grêmio, a gente falava assim, ô Douglas e Thiago, ninguém ouve nada quando entra os caras para falar no Grêmio. Ninguém ouve nada, o cara tá mexendo no caderno, outro tá zoando, outro tacando papel. Mas se a gente sair aplaudido, os caras vão falar, pô, esses caras aí acho que são bons. Aí um amigo nosso, o Guilherme, contava uma história, ele falava, ó, nós todos aqui somos os tijolinhos.
E nada mais forte, Não lembrava nada disso. mais complexo do que a gente nos unir agora e montar um castelo cada vez mais forte. Tá? Aí terminava nesse ímpeto, os caras aplaudiam. Acho que esses caras devem ser bons. Esse é inconsciente, ó, o tijolinho. O tijolinho vinha da chapa Ficou chapada. lá. Ô, capitão, só pra te falar que você perdeu o almoço hoje, tá? A gente pulou Poxa, pudim aí. pro Roca não pegar a gente, mas perdeu o almoço. Já que você tá online Ô. aí na tua casa. Próximo eu quero estar junto aí, porque o almoço ali é bacana. Mas tem que ter o pudim, que o pudim dali é campeão, né? Tá lá. Ô, Anderson, vamos falar agora um pouco da história. A gente fez uma live, acho que uma das primeiras que a gente fez na época do início da pandemia, né? Esse dia eu falei assim, agora que acabou a pandemia, não acabou ainda não, hein, pessoal? A gente está ainda num momento bem crítico aí, mas bem no começo, né? A gente fez para falar um pouco da nossa amizade, mas principalmente para que as nossas mães também nos vissem, porque fazia tempo que não via, mas para falar da gente, da história, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho, até para se apresentar às pessoas, porque esses dias eu conversando, o pessoal falou, quem está à frente do Vedacity? Eu falei, é um grande amigo meu, comecei a falar da história, ele falou, pô, então já tem uma história dentro do esporte, gestão, que é uma das coisas que a gente mais fala, né? Queria que você pudesse falar aí pra gente um pouquinho. Você conhece um pouco mais, né? Mas eu já há 17 anos trabalho com marketing esportivo, né? Comecei muito mais trabalhando com automobilismo, aí depois migrei um pouco para o lado do vôlei, através do Giovanni Gávio, que é um monstro sagrado aí, né? Bicampeão olímpico e tudo mais, grande amigo deles e tudo. E o Giovanni foi a primeira porta de entrada para o vôlei, mas antes trabalhei com o Rubinho Barrichello, Tony Canaan, Red Bull, Cacá Bueno, Christian Fittipaldi, enfim, grandes nomes que acho que tudo isso foi, eu brinco com a Nívia, que a gente foi preparado para chegar nesse momento, né? Porque eu trabalhava muito mais na parte de marketing esportivo, então eu trabalhava cuidando da imagem, assessoria de imprensa, mas tudo isso me deu bagagem para implementar hoje dentro de uma gestão profissional de um time, né? E quando a gente fala de gestão profissional, parece que a gente está falando de uma coisa que é natural, né, do esporte. Mas não está muito longe de ser natural. Não falo nem só do voleibol, falo no próprio futebol, né? O futebol hoje tem mais de 700 clubes profissionais e 30, 40 tem uma gestão profissional, né? Então, cara, a gente está ainda engatinhando nessa questão de profissionalismo do esporte, mas eu acho que toda essa minha bagagem do esporte, ele me trouxe para a gente implementar nesse momento. E eu brinquei aquele dia lá na nossa live, mas é isso, né? E por que Guarulhos? Porque é a nossa cidade, porque se alguém não for louco o suficiente igual o nosso para brigar para ter aqui o esporte, e o esporte de alto rendimento, ele abre portas para você ter acesso a um Thiago Alves, cara, um medalhista olímpico, um Sandro, 1000 vezes campeão de Superliga, e o cara tá indo lá acompanhar esses caras na minha cidade, entendeu? Então, ele se sente mais próximo, é a chance de transformar esse cara. Então, o alto rendimento também serve para isso, né? Então, é isso que eu acredito, que a gente mantenha esse foco, essa sustentabilidade aqui, usando o lado profissional, a gestão profissional, para assim impactar, como o Thiago disse, impactar vidas e ficar se Deus quiser, para nunca mais acabar, né? Extrapolar a gente, né? Extrapolar a nossa pessoa, né? Que a gente pode daqui um tempo para não estar aqui. Tenho certeza que essa ideia você teria a possibilidade de levar até para outras cidades. Sim. Mas escolheu de fato a nossa cidade. E, então eu já agradeço mesmo como amigo, mas como um grande incentivador do esporte, né? Em si, né? Enfim. Ô, Thiago, quanto tempo no voleibol? Eu comecei a jogar com 10 anos e o profissional com 17. Quando me formei no ensino médio, eu já fui para a minha primeira equipe profissional. Agora estou com 34, então profissional praticamente metade da minha vida. Uma das coisas que... Eu sou do futsal, né? Mas joguei voleibol também uma época na escola. Sim. Lá. Porque corria pra caramba, o moleque tinha não ia muito com a cara do professor do futsal, aí fomos todo mundo pro voleibol, com a Esmeralda. Um grande abraço a Esmeralda. Então, depois, quando eu virei técnico, fui estudar muito voleibol, assim, trouxe muitas coisas do voleibol, né? E teve, de fato, uma grande transformação do voleibol nesse seu tempo aí, nesses seus 10 anos, que hoje a gente falar de voleibol parece uma coisa normal, olímpico, televisão.
Mas, Cara, medalhista olímpico, você fala, pô, só de hoje, chegar entendeu? nas Olimpíadas já seria, imagina ter uma medalha olímpica. O medalha cara. olímpica. Hoje, a gente tem um medalhista olímpico. Se a gente vê, talvez quando você começou 10, 16, 17 anos, o Brasil não era essa potência gigantesca que é no voleibol, né? Você percorreu um pouco isso daí, né? A gente tem esses momentos que ficaram marcados na história aí na década de 80, com aquela geração de prata que chamava, 92 Barcelona, onde muitos jogadores que eu conheci, um pouco mais velhos, dizem que se apaixonaram e começaram a jogar voleibol depois dessa conquista de ouro. E aí sim, como todos sabem, quando o Bernardinho entrou em 2001, foi quando teve essa supervalorização e que o voleibol brasileiro se transformou o que é hoje, né? Mas eu peguei realmente todas essas transformações, quando tu falou até, tem disso da mudança, do que representa o vôlei hoje no país, o voleibol. O respeito que hoje o jogador brasileiro tem no mundo é muito devido a essas gerações aí, mas também até as regras, né, que vocês que gostam de falar lá, o vôlei mudou muito, né? Mas eu estou muito contente, sou apaixonado pelo vôlei, minha mãe jogou vôlei, né? A gente diz, né, que tirando futebol, os esportes amadores, como são chamados, também tiveram um crescimento, não era na idade que eles tinham, 20 e poucos anos, não era o que era hoje. Meu pai jogou basquete, minha mãe vôlei, mas que bom que hoje a gente pode aí poder mostrar para o mundo o que é o vôlei. Deve ser todo mundo pequenininho em casa, né? Um basquete, outro vôlei. né? Tudo no nosso tamanho, assim. Né? Eu já tô te colocando no meu, tá? É outra régua. Sandrão, o Capita, como é que é organizar todos esses caras aí? Como é a dança, a música que você falou para cantar aí é bastidores, né? Bastidores. É um dos atletas nossos que é MC. Ah, é? Tem isso também? E como é que Tem, é isso daí? tem um Conta um pouco da jogador. sua história aí. Ah, vamos lá, bacana. Como o Thiago falou, eu vim justamente dessa geração aí que iniciou no voleibol depois da conquista de Barcelona em 92, né? Foi justamente quando eu comecei a me interessar pelo vôlei, comecei a jogar por influência da família, meu irmão jogava, minha mãe também jogou em Belém do Pará, na cidade onde ela nasceu. Mas claro, na época dela era muito mais amador, né, o esporte, bom, por influência do meu irmão comecei a jogar, comecei a me apaixonar, mas justamente essas gerações de ídolos que a gente acaba assistindo, e hoje a gente mais experiente, eu, Thiago, a gente tem muita noção do quanto a gente representa para os mais jovens, tanto do nosso time como os atletas que estão iniciando. Então a gente tenta também ajudar, incentivar, né, e servir um pouquinho como espelho para eles também. O Thiago, você tá quantos anos você falou? 34. 34. Tem uma previsão de quanto mais ainda dá para Isso aí saltar? depende de... Tem que saltar, Então, isso depende, acho que tem vários fatores que podem influenciar nisso, mas se tu perguntar a minha vontade, eu ainda quero jogar por mais 3, 4, 5 anos, né? Uma das coisas que influencia nisso, que tu vê o Sandro, se eu não me engano, 39 anos, né, Sandro? 39. 39 e tal, é levantador. Teoricamente, que a gente vê o Serginho, foi com 40 e poucos, é uma posição que exige um pouco menos do físico, né? Mas a minha vontade é jogar que nem ele, até os 39, 40, mas daí só mais perto para saber. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu queria que o Douglas também depois, o Sandro pudesse responder também. Algumas pessoas mais jovens, às vezes o esporte, é claro que já ensinou alguma coisa, né? Mas ainda tem muito para ensinar. O que o esporte hoje, assim, o voleibol, porque justamente é o convida, traz vida pra gente, o que você pode pontuar pra gente, até por todas as suas experiências olímpicas e tudo, que você usa hoje para sua vida pessoal, enfim, talvez profissional, que possa já estar abrindo os olhos para outras questões? Eu acho que desde novo, assim, o esporte me trouxe muita disciplina, né? Porque se tu pega, assim, a gente tem a nossa programação, a gente tem os horários, a gente tem que cuidar do nosso corpo, do nosso descanso. Quando a gente é mais novo, assim, o social, eu acho que, imagina, tu desde criança e adolescente está acostumado a conviver com mundos diferentes, né? Por exemplo, quando eu comecei a jogar no meu clube lá, tu viu um guri que podia ser mais humilde, um que já era de uma família mais rica, um classificado. Outras culturas, outra região do país. Tu aprende, e eu acho que desde cedo foi bom para mim eu ver, já conhecer esses mundos diferentes, né?
E além do mais, que eu acho que cada vez mais está sendo, eu acho que hoje com a informação, né, da internet, e veio a pandemia, que nem tu tocou na pandemia, as pessoas viram que dentro de casa elas podem se cuidar. Então acho que faz bem para a saúde, né, o bem-estar. Então acho que o esporte traz tudo isso aí, né? Além do que tu imagina, assim, desde os 17 anos que eu virei profissional, o esporte me fez viajar pelo mundo inteiro, sabe? Então, que nem tu falou da cultura, ver como é que funciona, até como o esporte, o vôlei em si, no Japão, como eu joguei, como é hoje na Itália, que para mim voltou a ter a melhor liga do mundo. Então, para mim é interessante, sabe? Desde pequeno, que a gente falou da década de 90, sou mais novo que o Sandro ali, mas eu já acompanhava, já vi, então sempre quis, quero um dia estar lá na Itália, ver como é que é. Então, realizações, tocou na questão da Olimpíada. Quando eu comecei a entender onde o vôlei poderia me levar, eu tracei alguns objetivos, eu estava ali na seleção, eu pensava, eu quero disputar um campeonato mundial, eu quero estar numa Olimpíada, entendeu? Então, eu acho que tem essa parte aí dos sonhos, das realizações. O esporte abre muitas portas também, né? Antes do Sandro responder, a gente bati um papo aqui com o Caio, e o Caio, nosso sócio lá na Velho Esportes, e ele joga hoje no Joinville, né? Jogou no Corinthians, seleção brasileira, e estava na Rússia. E eu falei, o Caio, qual a expectativa dos russos com os brasileiros? Ele falou, os caras acham que a gente vai chegar lá, vai liberar todo mundo, vai resolver, né? Resolve. Qual que é a expectativa fora, às vezes, do jogador brasileiro? Não, justamente essa, ainda mais como eu falei daqueles jogadores lá da geração do Bernardinho, eles achavam que a gente também poderia resolver. Tem umas características assim, tocou nos russos, tem em outros países, que nem a Polônia, agora, assim, que eles são mais altos, né? Mas o jogador brasileiro sempre teve essa imagem de ser mais técnico, mais habilidoso, mais veloz, mais ágil, mais rápido, mais completo. Principalmente isso do completo, fazer todos os fundamentos bem e de ser vitorioso, né? Se tu pega a nossa seleção, ganhava tudo, eles acham que levando um jogador brasileiro para lá com essa cabeça, com essa cultura, com essa mentalidade vencedora, trariam vitórias, né? Ô, Sandro, você que é um grande vencedor também, e eu falava às vezes o difícil é a gente chegar ao primeiro título, né? Daí a gente pega aquele gosto, já entende qual a sensação, né? E eu brincava que os atletas que já tinham sido campeões, treina, mas com aquela sensação, né? De depois que você tomar um banho, né? Fala, puta, aquela bola, hein? Se eu tiro a mão ali, se eu ponho... Mas já passou, sou campeão, né? E ao contrário também, né? Por que eu não bloqueei aquele cara? Por que eu não dei aquela última chegada ali? Você que tudo passa pela sua mão aí, que conserta os erros dos caras, corre pra lá e pra cá. Pra sua vida hoje, pessoal, o que o voleibol te trouxe, o que ele te traz, né? O vôlei transformou minha vida, assim, eu sempre fui apaixonado por esporte, Fora minha os família cheios de também. dinheiro, o que ele trouxe aí, então? Né? Nem tanto. Mas o esporte, assim, sempre teve enraizado na minha família. Então, assim, joguei futebol, fiz outros esportes também. Mas esse negócio que o Thiago falou, realmente, principalmente quando você é moleque, a gente tem aquela visão individual, né, de você, eu quero fazer gol, eu quero ser artilheiro, eu quero fazer não sei quantos pontos. E quando você vai para o esporte coletivo, principalmente, como é o voleibol, né, que cada um precisa do outro, assim, não tem como esconder um ou outro ali, eu não posso pegar a bola e vou sozinho, vou fazer o ponto, não. A gente precisa de todo mundo, então isso é muito legal, desde moleque, você ir aprendendo a dividir, a doar, às vezes você não vai ser o destaque, mas você vai ajudar o cara a ser o destaque, então essas coisas a gente acaba levando para a vida, né, assim, e eu tenho 2 moleques em casa aqui, e eu tento já passar um pouquinho para eles de como o esporte pode ser bacana, incentivo eles ao máximo, eles gostam, estão na fase do futebol ainda, né, mas daqui a pouco vou apresentar o vôlei para eles também. Eu fui batendo bola lá na pandemia, batia a bola lá, o tia já levava jeito ali. Os filhos dele. Já joga direitinho. Já o mais velho bem, tem 9 anos. Tem 9 anos, já dá para começar, porque o vôlei realmente é um esporte um pouco mais difícil, né, para criança, requer um pouquinho mais de força, então acho que a partir dos 10 anos já dá para começar a iniciar ali
o importante é eles começarem a gostar, né, também, né, e aos poucos, vai se apaixonando, vai curtindo, vai conseguindo fazer os fundamentos, um toque, uma manchete, um ataque, isso vai fazer com que eles se interessem cada vez mais pelo esporte. Edu, você permite, Claro. pegando esse gancho que o Sandrinho falou, cara, a gente vê na prática, quando a gente consegue viabilizar um time profissional e um time que, por exemplo, cara, domingo a gente foi transmitido no Sport TV, nossa estreia na Superliga contra o Cruzeiro, que é o maior vencedor, o time maior vencedor. Até trocamos as camisas lá, porque é um momento eternizado pra gente, cara. Nossa estreia foi justamente contra o grandes, time. já estreou já? Aí você cai a ficha, você fala, cara, há menos de um ano a gente estava na Liga C, agora a gente está estreando com o gigante do vôlei nacional. Mas, ao mesmo tempo que tem essa satisfação, a gente vê na prática a quantidade de gente que esses caras impactam, a molecada. Então, antigamente tinha 100, 200 crianças que a gente via fazendo as escolinhas lá na Ponte Grande, né? Fazendo. Hoje o número, por ter eles por perto, o número vai só crescendo, é só porque a referência está perto. Por isso que o Sandro falou, chegando o cara tá acessível a ele, né? De você jogar a bola na mão dele, ele sentir esse prazer e aí ele se evoluindo, mas ele também vai no nosso jogo, ele também está lá perto de acontecer e olhar e falar, pô, um dia eu quero ser esse cara, entendeu? É assim que eu acho que a gente transforma, porque eu sei que é a sua luta, eu sei o que você faz no trabalho de base também, que é isso, de mexer com isso. Então, para a gente é muito gratificante quando a gente vê que o nosso trabalho, além de ter toda essa visibilidade, ela tem um lado de impactar diretamente essa molecada, né? A gente vai até no segundo bloco falar bastante desse momento Vedacity Guarulhos aqui, aproveitar os grandes jogadores e o Anderson com toda a história dele e vivência na parte de gestão, porque eu fiz essa pergunta, eu falava muito do futsal, que eu trabalhei com futsal bastante, handball uma época, que são jogos de invasão, né? Então eu consigo invadir o espaço do outro. O voleibol eu não consigo invadir, né? Então eu tenho que fazer um ótimo trabalho para dificultar ao máximo o trabalho do outro, mas eu não consigo, né, tomar a bola dele na quadra dele, né? Então para mim, assim, psicologicamente, filosoficamente, tem uma grande diferença de tudo que eu passei, né? Sim. E bem nisso que você falou, Douglas, é muito complexo, né? A bola caiu, para. Você tá com o Douglas na cabeça, né? Eu falei, Douglas, tem um cara do futsal que falou Douglas. Tá com o Douglas na cabeça, né? Sandrinho, Douglas. Teve um que veio aqui, cara. Edu, eu vou te falar aqui, já teve jogador que ele errou o nome também. Aqui, putz, na apresentação, mas melhor não falar. Teve um do tênis de mesa aqui, o Aldrey, o programa inteiro fiquei nessa. O cara falou, escreve o nome dele que você vai ler, porque você não vai conseguir falar. Perdão tudo isso daí. Então, assim, no segundo bloco, a gente vai falar bastante desse processo aqui, que para mim é muito interessante. O Anderson que me conhece há um bom tempo, ainda bem que eu não chamei de Leandro também. Só falta o Thiago errar. O próximo eu vou fazer aqui, ó. 3 para trás e entrega o taco, hein, meu? Essa é das antigas também. Que no segundo bloco a gente possa acertar o nome dos convidados e possa falar bastante do projeto Vedacity. É isso aí, daqui a pouco a gente volta.
Você não sabe mais o que fazer para sua marca ser vista pelo seu público? São tantas siglas e receitas mágicas de marketing que te prometem vendas milionárias e não entregam nada de válido para a sua empresa? Sua empresa não precisa de posts nem de fórmulas mágicas, ela precisa de estratégia de marketing. Então, vamos conversar? Temos a estratégia ideal para o seu negócio. E aí, vamos criar coisas incríveis juntos? Olá, tudo bem? Conheça o Centro Universitário Figlimesp, com mais de 50 anos de tradição no ensino superior. Contamos com uma grande estrutura para recebê-los, oferecendo cursos de graduação, tecnólogos e pós-graduação. Saiba mais e entenda por que somos referências de ensino em Guarulhos. Venha para o Centro Universitário Figlimesp. E voltamos com os nomes certos agora. Acho que eu tinha escrito errado aqui, viu, Sandrão? Ó, mas errar o nome até que tá tranquilo, porque eu também estava aqui, caiu uma luz aqui, os cara da luta, o cara tava era deficiente visual ainda. Ele falou, tô bem aqui, que ele viu só o reflexo, ele falou, meu, o negócio tá caindo aqui. Que não caia nada aqui. Não vai. Queria nesse segundo bloco aqui, para que as pessoas possam também conhecer mais. De fato, eu que vim do futebol, futsal, a gente é enredado na questão de time, né? O cara torce pro Veda City, mas tem um time do futebol também. Exato. Aposto que vários de vocês também tem, né? Exato. Então, assim, é onde a gente acompanha mais. Então, eu queria que a gente pudesse falar, Anderson, até, na sua pessoa, sobre esse processo magnífico de um tempo curto, né? De hoje ter a vaga nossa mesmo, posso falar nossa porque como guarulhense. Tá certo. Como que é essa transformação que hoje parece normal, né? Assim, e há anos, aí eu falo do futebol, há anos a gente fala, Guarulhos tem que ter um time na primeira divisão do campeonato. Nós temos, viu? Só que é outra modalidade, nós temos um grande rendimento. Então, assim, em pouco tempo. E na nossa live a gente falou bastante sobre gestão. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho qual foi a ideia dessa montagem e desse processo dessa nossa vaga agora aí. Adu, eu acho que é isso, é o reflexo de cada um dos detalhes que nós cuidamos, né? A gente é um dos poucos times que teve, ou talvez o único, que teve uma chance na Liga C, uma chance na B e está em um ano, literalmente um ano, a gente saiu da Liga C para a Liga A. E quem tá, por exemplo, tem um time hoje super estruturado, com uma cidade totalmente envolvida, que é Anápolis, já está na terceira tentativa e ainda não conseguiu. Então é isso, parece fácil. Falamos isso esses dias, né, dentro do ginásio, para a gente valorizar isso quando a gente ia estrear, porque parece que é uma coisa simples, mas que foi muito os detalhes e a dedicação de cada um. Mas se tiver que apontar um diferencial, eu acho que é esse planejamento, o olhar para o lado profissional. E quando eu falo profissional, a gestão profissional, o que é? Ele também olhar para a formação, desde a contratação de cada um dos atletas, o que vai dar ali a liga para a gente, o que planejou fora dar certo dentro da quadra. O preparador físico ser um cara que tem a ação dele para fazer o trabalho, a especialidade dele de pôr isso em prática. Então nós damos toda a liberdade para ele fazer, um cara diferenciado, o fisioterapia, o próprio técnico, a parte de gestão de contratos do nosso jurídico, a parte da relação com o planejamento financeiro, tudo isso nos dá
tranquilidade para quando vai para a quadra a gente poder extrair o melhor desses caras, entendeu? Então hoje, independente se é um modelo ou não, se vai ser ousado ou não, o que a gente faz? É dar a estrutura para que cada um deles esteja cada vez mais à vontade em fazer o diferencial deles. Então isso, para mim, eu acho que é o grande diferencial que a gente fez para subir e que nós ainda estamos fazendo para a gente deixar isso como um legado mesmo, seja para Guarulhos, seja para o voleibol, seja para uma gestão profissional, que a gente está mudando a história do esporte. Então esse eu acredito que aí é um grande diferencial do nosso time. Ô Sandro, você com toda a experiência que já teve, né? Às vezes é isso mesmo. A gente, por ter a ideia, por já ter chego nos lugares maiores e voltar, né? Com o time agora Vedacity, não sei se você tem essa extrema noção do que isso representa até para a nossa cidade, assim, sabe? E se foi o que foi determinante para você vir compor esse projeto aqui, que de uma certa forma é um recomeço, é uma montagem de uma ideia, de um time numa cidade grande, claro, mas é o começo de um grande projeto. O que fez te estar aqui hoje conosco? Eu acho que passa muito por esse cara que está do seu lado aí. Quando ele me ligou, a gente conversou, e era justamente o que eu queria, o que eu estava querendo, entendeu? Um projeto novo, com uma gestão profissional. Eu sou de São Paulo também, e assim, calhou tudo, que eu falo, às vezes é coisa lá de cima, é o destino, e calhou tudo certo da minha necessidade, com o que ele estava precisando no momento, e deu uma liga muito certo. Eu desde o começo acreditei e confiei no Anderson e tudo que ele propôs para a gente, e todas as conversas desde o início do projeto comigo foram muito bem claras. É uma das características também do projeto, é a transparência. Então, a gente fala assim, como que em tão pouco tempo a gente conseguiu, porque esse cara aí conseguiu juntar as pessoas certas, né, no momento certo, e as coisas aconteceram, e assim, em tão pouco tempo, o Vôlei Guarulhos, o Vedacity Vôlei Guarulhos já é uma referência disso, de gestão, de a gente ter jogado a Liga C, ter subido, conseguido a vaga da Liga B, ganhado a Liga B, subido na Série A. Então hoje você pega no vôlei, tem muitos times que iniciaram um projeto com o mesmo perfil, seguindo os moldes do Vedacity Vôlei Guarulhos. Isso é impressionante, isso nunca tinha acontecido no vôlei, e esse ano você pega a Liga C, são vários times bem estruturados, investindo em jogadores que podem ter esse perfil para poder construir um projeto bacana como o nosso. Teve uma época que eu trabalhei num time aqui, que até tem uma história no voleibol, que é o Suzano, né? Sim. Só que era o futsal. E o Suzano não tinha um grande nome no futsal, mas nós trouxemos alguns grandes nomes. Aí chegava para jogar, os caras começavam a reconhecer os jogadores assim, né? Falavam, caramba, toda a perspectiva que eles tinham de vamos jogar contra o Suzano já mudava. Na descida da van, que não tinha nem ônibus, já era uma van, na descida da van, né? Estrategicamente também isso, Anderson, na questão de gerenciar um time, vou trazer alguns nomes que de fato já dá um peso maior ao time, dá uma experiência individual para um time que está começando. Então o time já vem com a experiência de atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, né? Odu, sem querer puxar o saco ou fazer qualquer coisa que a gente não precisa, mas eu tô junto com dois caras que apostaram no projeto sem ser o que é hoje. Porque hoje é mais fácil, entendeu? O Sandrinho teve proposta de Liga A e ele recusou para jogar uma Liga C, entendeu? O Thiago estava em times de Liga A e recusou para vir jogar a Liga B, entendeu? Então, assim, esses caras abraçaram e falaram assim, cara, vamos levar efetivamente isso a fazer um diferencial, entendeu? Então, hoje é mais fácil porque você está na Superliga A, você cumpriu os pagamentos, você está vendo, você está mostrando até então o que era a ideia, né? Mas quando a gente falou lá, que o Sandro falou, que eu liguei para ele, que realmente teve essa sinergia, aquele momento de acreditar e falar, pô, será que esse cara está falando vai ser real mesmo? Então eu valorizo muito
esse coração que eles tiveram de olhar para Guarulhos, não para o Anderson, mas para Guarulhos, falar assim, cara, vou transformar a realidade de uma cidade, entendeu? Nós estamos falando de 1.400.000 habitantes e que os caras estão transformando hoje, que pode assistir um jogo na Sport TV e falar, pô, é minha cidade. Minha cidade. É minha, eu tô torcendo, e ainda que ela chama de Guarulhos mesmo, né? A Sport TV chama de Guarulhos, então eu tô torcendo pelo time da minha cidade, entendeu? Então a gente tem muito que agradecer esses caras, eles sabem disso, o quanto eu sou grato, mas falo isso com muito coração, a minha família adora eles por causa disso, porque eles conseguiram impactar do jeito que a gente quer. A dona Nívia da pensão lá tá lá de olho. É bem isso. A mesma pergunta que eu fiz pro Sandro, queria que você respondesse também. Ele já puxou o saco do Anderson, então não precisa mais puxar o saco. Um fator determinante também, Thiago, que você falou, pô, eu acho que ali a gente pode de fato... Então, daí fazendo uma correção do Anderson ali, ele procurou o Sandro, né, e que nem ele falou, foi perfeito. O Sandro deixou de jogar a Liga A e apostou no projeto nascer. A minha situação, nos meus últimos anos, eu tive alguns problemas físicos, lesões, cirurgias, e na verdade daí foi uma palavra que ele usou, foi o destino. Eu vim parar aqui, é verdade. Eu procurei eles e pedi ajuda, que eu queria voltar a jogar, a trabalhar, independente se fosse qual a divisão, eu estava mais preocupado em voltar a ter uma rotina profissional que eu não tinha há anos. E diferente de outras equipes que eu procurei antes, eles não estavam preocupados como eu estava. Eles me abraçaram e falaram assim, o que tu precisa? E começaram a cuidar de mim. A gente teve essa campanha na B que lideramos, o campeonato não terminou, mas lideramos do início ao fim, entendeu? Conquistamos o primeiro lugar e daí sim vem o que ele falou, que se tu pega o que era ali na B e pega o que é hoje em termos de estrutura, foi um crescimento gigantesco e eu não tenho dúvidas que vai crescer ainda mais. E aí depois dessa passagem na B, junto o Sandro comigo, ele sempre deixou bem aberto. Juntos, né, a gente tentou... Eu conversei com atletas que estão hoje aqui para passar justamente como essa gestão que o Anderson comanda aqui, que é diferenciada. Ele não nega, toda vez que ele conversa ali em frente aos jogadores, essa filosofia que ele quer passar de gestão, de que a gente fala do profissional jogadores, mas do ser humano. Vem antes até do profissional, entendeu? Então, eu liguei, eu falei, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo, é assim, tu vai te sentir em casa. E hoje, assim, eu sinto do destino que eu não poderia estar em um lugar melhor para o meu momento, sabe? Tem uma frase de um livro que eu vi até do grande Bernardinho, que é o Arte da Guerra, né? E uma das passagens ele fala, comandar muitos e comandar poucos é igual, é só uma questão de estratégia, né? Comandar as feras aqui tem o seu lado positivo, mas também a exigência é maior, a seriedade é maior, o profissionalismo é maior, né? Porque no futebol a gente fala barca furada, não dá para correr na ladeira. Já não dá mais tempo de correr na ladeira, né, ô Sandro? Onde? O que você imagina que possa fazer essa diferença? Tem os mais novos lá também? Como que é uma mescla, né? Como que é essa relação ali? Quem gerencia? Você tá ali, dá os palpites, entra no vestiário, não tem nada a ver com o negócio de vestiário. Já tive muito presidente do time que entra no vestiário, né, meu? Ele fala, pô, tá tudo errado, né, Não, eu só entro no vestiário uma vez que era só pra gente rezar e ir pro jogo. Acho que é bem... isso que parece repetitivo, eu até brinco com eles, que parece que até lá dentro já virou uma coisa repetitiva, mas quando você está olhando do lado profissional, a gente confia tanto nas pessoas que foram trazidas para cada lugar, que você nunca vai me ver eu falando com o meu técnico, cara, eu acho que você devia escalar esse, eu devia escalar esse. Você nunca vai ver a menor chance de eu falar a minha opinião sobre quem ele tem que pôr, quem ele não tem que pôr, e pode vir até o Alegrete aqui, que estava anterior ao Guilherme, e ele vai comprovar para você que eu nunca interferi, porque se eu fizesse isso, eu estava indo contra totalmente o que eu estou lutando, que é essa questão dessa a gestão profissional. Então, se eu acredito que aquele é o melhor profissional para comandar aquela área,
não sou eu, que não sou especializado naquilo, que vou dar a minha Steve Jobs opinião. falava, né? Eu vou contratar uma mente brilhante para falar para ela o que ela tem que fazer. Aí, caramba. Exatamente isso, entendeu? Então, a gente dá muita liberdade de construção, inclusive dos próprios atletas, de construírem junto com a gente. Porque existe também, dentro de um modelo antigo, arcaico até, que é separado, assim, né? Atleta a gente tem que tratar mal, porque eles podem ser mimados, pode ser estrela, pode ser... E se você tem uma relação de transparência e de profissionalismo, você consegue extrair o que esses caras já passaram. Pô, o cara é medalhista olímpico, 7 vezes campeão de 5 vezes campeão de Superliga, o outro é campeão de Superliga, jogou Cruzeiro, jogou SESI. Se eu não conseguir extrair o melhor deles para o nosso, que está sendo formado, eu tô perdendo um potencial aqui, entendeu? Então a gente também dá voz, nosso supervisor brinca, né? Os caras que chegam falam, cara, cadê a pegadinha? Porque tá tudo muito... Uma hora vai sair. É alguma coisa assim, mas a gente dá muito valor para isso, sabe? De respeitar o profissional e a especialidade de cada um que está lá. Ô, Sandro, nessa linha você tem um papel importantíssimo, fundamental, que é o lidar com os caras ali, né? Exercer sua liderança. Como funciona o seu preparo até como líder? É na leitura, é vídeo, é conversa com outras pessoas? Como é que você se prepara para ser um líder desse projeto gigantesco que a gente está falando na cidade de Guarulhos? Essa questão aí assim, eu acho que até a própria função minha como levantador, a gente acaba aprendendo, né, com o tempo, porque a gente tem que botar, todo mundo quer atacar, o Thiagão aí quer atacar, o alemão quer atacar, o Bart quer atacar, todo mundo quer, assim, e o papel meu é tentar deixar todo mundo pronto para quando eu tiver que utilizar, o cara ir lá e corresponder. Não é fácil, é difícil, e até porque eu sou uma pessoa que gosto muito deles, assim, me dou muito bem com todos. É claro que sempre um ou outro fica chateado uma hora ou outra, mas isso faz parte, a minha função é justamente essa, tentar tirar o melhor de cada um dos atacantes que eu tenho, cara. Mas eu te falar que é complicado, não é fácil não. No voleibol tem uns fominhas também, então? Tem, todos são fominhas. Para chegar nesse nível que esses caras estão, os caras têm que ser fominha. É isso que eu ia falar. É melhor você ter os caras que querem atacar do que os caras que escondem, né? Com certeza. Não, exatamente, é o que você falou. Eu prefiro muito mais ter o Thiago lá na ponta, lá babando, põe pra mim, e pé da vida porque eu não botei pra ele, do que eu olhar pro cara, o cara olhar pro outro lado, falar, ó, puxa aqui, põe pro outro. Às vezes acontece. O cara até já roda pro lado, eu não vi, meu. Acontece. A experiência que eu tive do voleibol foi pra semifinal com o Torricelli, lotado o estádio que a gente tem aqui, que era o João do Pulo, não sei se vocês chegaram a conhecer, né? Acho que eles não. Não sei por que cargas d'água, até porque eu não devia ser tão bom, o professor me pôs no banco, porque ele trouxe os caras do Corinthians pra jogar. E aí me colocou no segundo set. O cara deu um saque, eu falei pro cara, pode pôr em mim. E aí fui, bloqueio. Segundo bloqueio, banco. Essa é a minha experiência. Encerrei minha carreira no voleibol ali. Tem uns professores que lembram disso até hoje, o Sidão. Eu lembro daquele jogo que você tomou os 2 bloqueios, nós perdemos o jogo. Foi mim ainda. Sidão, ele sempre tá lá curtindo minhas coisas. Grande abraço, Sidão. Sidão, dançarino, Sidão. A gente tava junto esse final de semana aí. Ô, Thiagão, e o jogo da estreia? Como é que foi? Então, o Anzo já falou, a gente sabe... Dentro desse projeto aí, que a gente sempre comenta, é um projeto também pé no chão, bem realista, né? A gente tem que ser realista, pela experiência que o Sandro tem, que eu tenho. A gente entende um pouco de vôlei, né? A gente sabe que tem que... o que a gente pode almejar, a gente tem sempre que pensar, eu acho que sonhar alto mesmo. Mas a gente trabalha dentro de uma realidade, então a gente sabe que é um jogo muito difícil, são jogadores de seleção brasileira, jogadores que estão jogando aí a Superliga principal aí há anos. Nós temos ali um estrangeiro também que é de seleção argentina, então um cara super experiente, já rodou o mundo. Até não jogou contra a gente, mas eu digo assim, é uma equipe, né? E então a gente sabe da dificuldade. O nosso próximo jogo, mesma coisa, né? A gente fala aí das Olimpíadas, só no time, na equipe do Taubaté tem 5 campeões olímpicos de 2016, vai ser outra pedreira.
Mas qual que é o E importante? a rivalidade é regional, hein, meu? Mas o que é importante para nossa equipe? É entrar lá e realmente dar o máximo, jogar sem pressão, saber que o favoritismo é deles, se preparar bem, né, aproveitar esse nível alto de jogo para quando a gente começar a jogar contra as equipes, teoricamente, que são do nosso escalão, que a gente vai estar ali brigando por posições no meio da tabela, a gente está bem preparado e forte, tanto mentalmente, emocionalmente, quanto fisicamente, né? E com o jogo. Mas a gente ficou muito feliz com o jogo. A gente sabe que, independente do potencial deles, são detalhes ali que a gente poderia, belisco um 7, aí daqui a pouco, né? A gente comenta também, eles vieram de 2 derrotas pro Taubaté, né, vieram mordidos. em torneios diferentes lá, então isso os caras já vieram mais mordidos, mais atentos, sabendo dessa pressão que eles tinham de ganhar na estreia ali. Mas eu acho que foi bom, então agora é se preparar, que nem eu falei, sexta-feira tem um outro jogo difícil, mas eu acredito muito, né, que nem a gente estava falando também das expectativas, ficar entre os 8, classificar, e aí depois o que for das quartas para frente já é título, é sonho. É isso. Mas esse é o nosso grande objetivo. Dos objetivos, eu uso o esporte também para minha vida. Eu acho que uma das coisas que eu até era bom quando treinador era saber onde a gente estava, né? Sim. A gente está nesse nível aqui. Se a gente melhorar mais um pouco, a gente pode chegar aqui. Porque senão a expectativa gera frustração, né? Exato. Então você acha que você está num patamar que fala, nós estamos aqui. E quando é planejado, as coisas, né? Tem algo já planejado nesse sentido, Anderson? Assim, esse ano, aí o próximo, como que é que você pensa aí na sua cabeça aí, com os cabelos da sua grande idade, grande experiência? Cara, usando até a referência que eu falei do Cruzeiro, né? O Cruzeiro demorou 5 ou 4 ou 5 anos. Que antes era em Betinha, na Sada Betinha. É que o Sada ensina. Para chegar numa final de campeonato, para ser título. Então, eu não acho que a gente vai demorar isso. Eu acho que não é isso, nem é esse padrão de planejamento. Mas eu acho que a gente tem que não ter pressa para a gente solidificar, porque é muito mais fácil você dar sequência nas falhas, nos gaps que você tem, quando você vai de um ano para o outro. Então, da B para A já foi muito melhor, a gente já tinha a estrutura mais já montada, então você vai incrementando isso, você vai... Então não é só o time em si, só os atletas. A gente também tem que crescer na parte estrutural para se comparar com isso. Fomos até elogiados pelo pessoal do Cruzeiro, o Sandrinho jogou muito tempo lá no Cruzeiro, então ele pode falar até mais por isso, porque os caras estão vendo também que a gente não está simplesmente pegando, vamos gastar o nosso orçamento dentro da quadra e sem se preocupar com o que faz a diferença também fora da quadra, né? Então a gente também está indo nessa crescente. Mas respondendo sem fugir da tua pergunta, nós temos realmente a perspectiva de ficar entre os 8, eu acho que já seria o primeiro ano ficar nos playoffs pra gente. E aí, cara, playoff é assim, né, Edu? Botou lá na quadra, outro campeonato. Aí é outra história. O sangue ferve, os caras aqui começam a tirar tudo que eles têm, coelho de cartola, e é outra história, mas o nosso objetivo primeiro é ficar entre os 8. Ô, Thiago, eu não podia deixar de perguntar isso aí. A experiência olímpica, como que é isso aí, cara? Foi demais, né? Entrar numa Vila Olímpica, a gente sabe que existem esses atletas mais famosos, assim, de outros esportes, vamos dizer assim, o Bolt não ficava lá na Vila, a gente sabe que a seleção, até a de futebol, a nossa aqui nunca ficou, né? Mas os jogadores da NBA lá, do basquete, não ficavam, mas eles iam de vez em quando lá. Então, alguns tenistas, acho que o Nadal não ficava, mas eles iam de vez em quando. Então, tu poder ver de perto esses grandes atletas que tu acompanha há anos na TV, que são referências mundiais, assim, independente de qual esporte tu pratica, né? É muito legal. E tu vê como funciona tudo, né? Toda a função mesmo, que nem eu falei, desde como é a vila, o refeitório, essa relação dos atletas, tu vê que, lógico que tem aquela concentração, porque eu digo assim, o vôlei, por exemplo, a gente foi até a final. São 2 semanas que a gente joga um dia, não joga outro dia, mas aí treina, a gente fica, mas tu vê que tem um clima diferente, todo mundo está muito contente de estar lá, e tem atletas que tu sabe que vão para competir que são 10 segundos. São 20 segundos, entendeu? Mas é muito legal, assim, aprender a conversar com
conversei com várias pessoas de lá. Então, e daí a gente sabe que só o fato de estar lá já é a realização de um sonho. Ainda poder ter uma medalha, chegar numa final, né? Mais ainda. Então, são lembranças que eu tenho, assim, ainda por cima, por eu fazer aniversário em julho, eu comemorei meu aniversário lá. Então, tipo, nunca vou esquecer que eu passei lá dentro, o pessoal, o refeitório inteiro cantando parabéns. Eu ainda falei pro Lucas, fala pro Thiago trazer a medalha. Ele falou, tá na casa dele. Porque eu ia pensar que ele fica andando com a medalha no bolso. Aí os caras param na rua e falam, a medalha aí, né? O cara tá guardado a medalha, né? Não tá aqui, né? Tá em casa, mas foi o único, assim, é especial demais. É o sonho de, tenho certeza, de qualquer atleta independente do esporte, né? Se a gente na Olimpíada Colegial aqui já ficava legal. Exato, é isso. No escolar, na Olimpíada Colegial, escolar, né? Brasileiro escolar, tem uma ideia de centro de convivência. Já era mal barato, imagina você tá num centro olímpico, um negócio fora do comum. Sandro, pra não errar o nome, hein, meu? Senão, Aí sim, hein? Eu queria começar por você aí, agradecendo a presença. O nosso espaço sempre é curto aqui. E o conhecimento de vocês, a experiência, a energia é 10. Obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo aí pra gente. Boa sorte, espero que a cidade de Guarulhos possa abraçar vocês e que vocês possam, de fato, deixar um legado aqui pra gente. Muito obrigado, viu? Valeu, que isso. Eu que agradeço, assim, a participação e poder passar um pouquinho do nosso time, do projeto, da nossa competição. A gente espera fazer bonito aí, representar bem a cidade de Guarulhos, nossos patrocinadores, a VedaCity, e fazer uma grande Superliga. Como o Anderson falou, a gente traçou metas e vamos correr atrás delas. Não, a gente tem que torcer, torcer é a nossa parte principal, espalhar essa ideia aí. Mas obrigado aí, a gente vai se encontrar. Tô devendo a ida lá no jogo. Por favor. Não me cobra ao vivo aqui, mas a gente vai lá para assistir, prestigiar, até porque é maravilhoso. Thiago, obrigado pelo seu tempo, assim como eu sei que a correria, os caras vieram aqui de outras atividades, daqui a pouco já deve ter alguma coisa em prol do jogo da sexta-feira. Amanhã tem treino já. Mas obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E sempre quando a gente puder estar divulgando o nosso trabalho, nosso esporte, né? Pessoas que eu sempre citei assim, que eu fiquei impressionado e muito contente, porque a gente já rodou muito como o pessoal da VedaCity valoriza mesmo e respeita a profissão em si, né? Sim. A gente como atleta, fico muito contente. E tu fala da torcida, ainda não tá podendo ir nos ginásios. Mas a gente lembra que dá para comprar lá o pay-per-view e torcer online. Todos os jogos são transmitidos. Acho que é um passo importante para o voleibol. A gente vê isso no futebol já há algum tempo, mas no vôlei, desde a Superliga passada, isso acontece. Então, acho que é um passo... Imagina, todos os jogos tu pode torcer, assistir por um amigo, familiar. Então, eu deixo o recado aí para a galera comprar e torcer para a gente. Já organiza aquela água com gás? Sei. Né? Lá pra gente poder assistir o jogo. E eu acho que eu não fui nesse porque não podia entrar a torcida, agora que eu lembrei. Senão eu tinha ido. Produção, joga essa camiseta aí, ó. Que os caras não deram, eu dou aqui, mas vai me dar. Levanta aqui do meu lado aqui pra gente. Mostrar o tamanho? Pra gente ver no suporte aqui, ó. Olha lá. Andy, obrigado, gente. Obrigado aqui. Valeu, meu irmão. Onde a gente vai chegando, a gente vai saindo lá de trás. Só uma lembrancinha aqui pra você, que que eu falo sempre, que é um apaixonado pelo esporte. Acho que Vôlei Guarulhos. vestir o nosso manto aí o microfone vai ficar no... Mas eu vou vestir aqui pra gente encerrar com ela. Boa. Só não errando o meu nome na apresentação, o restante você pode fazer à vontade aí. Mas obrigado, viu? Obrigado, viu? Agradeço muito. E que você possa ainda levar muito da tua expertise, do teu carisma em prol do esporte de Guarulhos, que o Guarulhos precisa muito de um cara assim como você. E nós vamos juntos. Pessoal, boa tarde aí, obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado à TV Folha Metropolitana, ao Jornal Folha Metropolitana, aos nossos amigos, ao produtor do handball. Boa. Participou com vocês também, as meninas da técnica aí. É isso aí, boa tarde, boa semana. E ó, os jogos da VedaCity, fica de olho aí, hein? Fica de olho que os caras estão chegando, hein? É isso aí, valeu.